Salve galera, voltando aqui para fazer a segunda parte do disco dos Beatles. Paulão mais uma vez aqui para participar. Tá ansioso, ele quer já pegar o disco. Quero mostrar que agora a gente chegou na parte dos meus favoritos. Agora é o disco que... O bicho pega, cara. Eu até elegi o meu favorito, vou falar já, mais pro final aí. Mas é claro que essa fase é mais rica, né? Apesar dos caras terem parado de fazer show, é a fase mais rica. Fase, foi quando o Paul morreu também. O Paul morreu. É o que diz, a gente vai mostrar algumas coisas aqui que falam sobre isso até. Mas vamos lá, começando com a segunda parte, 67 a 70, cara, dos Beatles, velho. Depois daquela parada em 66, das turnês, que eles tiveram um trauma nas Filipinas e não quiseram mais excursionar, eles pegaram férias e foram pro estúdio e saiu o que é pra mim o melhor álbum dos Beatles disparado. É clichê, todo mundo fala que é esse, mas por muitos é considerado uma revolução na música, tanto esteticamente como visual, tudo. Foi álbum conceitual, tudo depois cara, disso. Tudo começou... Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Foda, cara. Os caras resolveram criar um conceito, uma banda dentro de uma banda pra poder fazer esse disco aqui. Sensacional. Então o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band é uma banda, um pseudônimo dos próprios Beatles. É uma viagem absurda, né? Então tá aqui, cara. Grande clássico, Sgt. Pepper's. E com várias referências aqui à arte, ao pop aqui na capa, né? Uma capa icônica, reproduzida por um monte de gente, fez as suas versões aí de capa. O disco que necessariamente, a temática não é necessariamente amarrada uma música na outra. Mas você ouvindo como um todo, você consegue ver aí, é uma coisa única, né? Dá pra sacar. Foi aqui que começaram a falar da teoria do que o Paul morreu, por isso que não fizeram mais turnê. Aí você vê o álbum com o velório, os Beatles olhando o Sgt. Pepper, que não era mais os Beatles, por isso que trocaram o nome na época. Exatamente, um consolando o outro, aqui colocando a mão no ombro, umas paradas assim. Um instrumento formando, um arranjo formando um baixo, que o Paul era baixista, virado pro lado esquerdo porque ele era canhoto, aí começa todo a história. O Paul de costas aqui, o único de costas aqui atrás, várias fitas, né, cara, que a galera inventa a moda aqui. Mas falando das músicas mesmo, né, cara, abre e fecha, né, com a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Não, fecha com a Day in the Life. Fecha com a Day in the Life, verdade. Aqui tem um outro, vamos dizer assim, né, aqueles... we hope you have enjoyed the show, meio que um encerramento. É que até 75, cada país podia trocar algumas coisas nos álbuns, uma música menos. Em 76 os Beatles fizeram uma discografia universal deles, que a gente colocou os discos desse vídeo na ordem. Tá, saquei. Tá, então esse aqui começa com o Sgt. Pepper's e encerra com a Day in the Life. Que é uma música espetacular, que é uma união de duas músicas, que é praticamente comum dos Beatles na época. Tem a música que fez muito sucesso nos Anos Incríveis. A Little Help from My Friends, a versão do Joe Cocker, né? Lucy in the Sky of Diamonds, que é uma ode à psicodelia. Sim, Fixing a Hole. A Getting Better. Você falou agora, regravada pelo Kaiser Chiefs, ficou muito boa, ficou bem legal. Within or Without, uma viagem oriental do George Harrison. Lovely Rita, When I'm 64, que é uma homenagem pro pai do Paul. E a Day in the Life, a gente falou que é uma junção das duas músicas, né? O John tinha uma música, o Paul tinha outra, eles fizeram um mashup ali, ficou uma obra de arte fodida, né, cara? E tanto é que no meu casamento tocaram duas músicas desse álbum. Olha que doideira. Na igreja, fora o que tocou na festa. Demais. Aí só lembrando também que essa época os Beatles estavam muito influenciados pelo lance de religiões orientais, hindus, né? Eles tinham ido lá pra Índia. Foram pra Índia, cada banda tinha o seu guru, a gente pode até entrar nisso num outro vídeo mais pra frente. Que é um negócio... The Who, Pink Floyd, todo mundo procurava o seu guru pra fazer o seu álbum. Exatamente. E esse aqui, eu acho que é obrigatório todo mundo escutar. É o álbum mais icônico de todos, é o álbum mais influente da música e disparado o meu favorito dos Beatles. Olha aí, e o mais clichê que todo mundo fala que é o favorito. Eu vou revelar o meu favorito mais pro final. E fez 50 anos em 2017. É verdade. Com uma edição especial, numa caixinha que lembra aqui esse bumbo da capa. E eu comprei como bem legal dos Beatles. Com uma versão remasterizada, vem com livro, camiseta, pôster. Pra quem é fã, vale a pena procurar. Muito bom, Paulão. E o próximo, que os caras não tinham como eles diminuírem o ritmo, eles lançaram mais um projeto foda, muito louco, um filme, tá? Que ganhou obviamente uma trilha sonora, o Magical Mystery Tour, cara. Meus discos favoritos dos Beatles, eu posso dizer, cara. Tem muita coisa que eu achei que, como eu via muita coletânea antes de comprar os discos mesmo, propriamente ditos, tinha muita música que tava aqui que eu não sabia que tava nesse disco exatamente. Então quando eu fui ver o que tinha aqui, que foda, cara. Não, e esse aqui foi um projeto que o Paul queria fazer um filme homenageando os Beatles, mas não tinha um roteiro, era um filme falando das músicas dos Beatles, da gravação dos Beatles, baseado nele sem muito roteiro. E foi lançado com o mesmo nome, na mesma época, e também mais um disco que faz referências da morte do Paul. Pode crer, é verdade, a gente estava falando aqui no meio, né?
Que tem tá de preto. Ou é o único que tá de preto, a morsa falam que é um animal que simboliza a morte também, algumas religiões. É Gatefold esse também né? Gatefold, mais um com capa dupla e... Pra gente poder ver aqui as músicas aqui, com muito calma, muito isso aqui é precioso. Tem Full of the Hill, que é nesse disco aqui, tem, né? É isso mesmo, né? Tem Full of the Hill, The Full of the Hill, que eu acho que é a minha favorita desse disco aqui, viu? Penny Lane, Strawberry Fields Forever, que eram pra ser músicas que saíram do Sgt. Pepper, mas fizeram um single e acabaram deixando de fora. All You Need Is Love, que é uma música fenomenal das baladas românticas deles. Riponga, né? Fazer uma correção, uma autocorreção aqui. Eu gosto muito de Full on the Hill, mas a minha música favorita dos Beatles é Strawberry Fields Forever. Apesar do Paul ser meu Beatle favorito, Strawberry Fields Forever é a minha música favorita dos Beatles, ela tá aqui, então essa, obviamente, é a música favorita do disco. Mas Full on the Hill também é muito foda. A própria faixa título Magical Mystery Tour também é fudidíssima, né, cara? Penny Lane, cara, que foda. É mais um daqueles álbuns lançados no mesmo ano, Sgt. Pepper em 67, no começo isso aqui, mas no final de 67 também. Impressionante, velho. Impressionante que os caras são capazes. E agora chegou a hora do álbum que foi considerado o 10º melhor álbum da história da música. Foi importante não só na discografia dos Beatles, mas na história da música também e na história da política americana, que é o The Beatles branco, ou o White Album, o álbum branco. Self-titled, né? Auto-intitulado. Cara, isso aqui, preciosidade, né? Incrível, o minimalismo, depois de muitas referências, muita coisa artística na capa do Magical Mystery Tour, principalmente no Sgt. Pepper's, né? Aqui o minimalismo era nada na capa e tudo no conteúdo. Isso disso, inclusive, até acho que não cheguei a comentar com você. O Rafa foi um disco que o Rafa escolheu, o Rafa Mendes, para poder falar no Chavana Coleção que ele gravou. E a gente falou justamente sobre isso. A diversidade desse disco, cara. O tanto de coisa que tem aqui, velho. Não, esse álbum ganhou 19 vezes platina. Porra. Que, se eu não me engano, acho que é 500 mil álbuns vendidos, você ganha um disco de platina. Ele fez isso 19 vezes. Só isso, manja. Então tem de tudo aqui, uma viagem sem fim, cara. Quando eu falei que influenciou até a história americana, foi esse disco que o Charles Manson escutou, que falou que viu umas mensagens do além, interpretação da guerra, que gerou aqueles crimes da família Tate. Eu não lembro outro nome, mas... Roman Polanski. Que fita louca, E é um cara. disco que tem músicas excelentes, tem Blackbird, que é uma das maiores baladas dos Beatles. Adoro, muito foda. Tem Helter Skelter. Que dizem que é o protótipo do heavy metal. Fica aí a opinião de cada um. Back in the USSR. Aqui abre o disco, muito boa. Uma das músicas considerada a pior música do rock and roll, vamos ver. Tá nesse álbum também. Vamos ver se é o que eu tô pensando. Obladi Oblada. Foi considerada a pior música de todas e tá no maior álbum de todos. Então, cara, como é Beatles, a gente dá até abrir uma concessão. Ela é bobinha, cara, mas porra, é foda, cara. Não é o meu favorito. Não tá junto com o Sgt. Pepper's, mas é um excelente álbum. Acho que a maioria das pessoas que gostam da segunda fase dos Beatles falam que esse é o melhor pela composição, por todo... While My Guitar Gently Weeps, do George Harrison, Happiness is a Warm Gun, do John. E George Harrison é o meu Beatle favorito. Aí, ó, tá vendo? Vamos revelando, mais talentoso dos Beatles. Revelando as preferências aqui, hein? White Album, então, cara, álbum branco, clássico. E aí, mais no projeto dos Beatles, mais ambição ainda. Os caras fizeram um dos filmes mais loucos aí da história e a trilha sonora aqui está. Psicodelia total. E hoje, dia 17 de janeiro, esse álbum tá completando 50 anos de lançamento. Olha a coincidência. No dia que a gente gravou o Chavana Coleção com o Rafa e fazia aniversário de morte do John Lennon, 8 de dezembro, agora a gente tá fazendo um vídeo na data de aniversário do lançamento do Yellow Submarine, cara. E foi o único álbum dos Beatles que não ficou em primeiro lugar nas paradas, porque ele perdia justamente pro álbum branco que foi lançado 4 meses antes. Ele é um pouco mais irregular, as faixas talvez não sejam tão brilhantes. São só 4 músicas inéditas nesse álbum, até então por isso, não tem nada muito... É meio que coletânea também, né? Foi mais pra poder fazer a trilha sonora do desenho animado, que até o Lego lançou uma versão. Verdade, eles usaram coisas que eles já tinham pra poder, que eles achavam que tinha a ver com o projeto, né? Um destaque pra esse álbum que eu gosto muito é Hey Buddha. Hey Bulldog, lembra dessa música? Lembro. Eu acho fenomenal. Tanto é que o Dave Grohl é a favorita dele, a Hey Buddha. Que ele toca em homenagem ao... entrada no Hall da Fama do Ringo Starr. Pode crer. Mas aí descasso também, né? Não dá pra descasso. Mais um dos Beatles, não tem como ser ruim. Yellow Submarine, cara. E agora a gente vai falar do que, junto com o Sgt. Pepper's, é o meu álbum favorito. Sim, que é muito bom. É o penúltimo álbum da banda, o Abbey Road. O último gravado, já começa a falar que foi o último gravado. gravado. Né?
apesar de ter sido lançado, foi o penúltimo álbum, ele foi gravado por último na discografia em tempo de estúdio. Lançado em 69, né? 69 foi o álbum que deu destaque ao George Harrison como excelente compositor. Aí ele apareceu mais mesmo, mostrava o que viria depois. O George Harrison, quando a banda acabou, gravou só um disco triplo, pra vocês terem uma noção. A segunda música mais gravada da história também é dos Beatles e tá nesse álbum, que é o Something. Something. Um dos solos de guitarra mais íntimos que eu já vi na minha vida, cara. Indiscutível, velho. Impressionante. E uma curiosidade muito legal desse álbum, que como os álbuns em vinil, principalmente tinha o lado A e o lado B, que eram sempre meio distintos, ou tinha alguma cronologia pra seguir, o lado A desse disco foi inteiramente escolhido pelo Paul, quer dizer, pelo John. Pelo John. E o lado B foi feito pra agradar o Paul. Ah, não sabia desse detalhe, cara. Eles já estavam nessa rixa, essa desavença, já estavam no final do casamento Nossa, deles. tava explodindo a coisa, tava foda. A Yoko já tinha estragado tudo nessa época. O Yoko, puta, impressionante. Octopus's Garden, cantada pelo Ringo. Ou Darling, um puta blusão maravilhoso. Come Together, que foi gravado no demais. estúdio, sem ensaio, sem nada, começaram a fazer uma improvisação. Tipo jam mesmo. Saiu Come Together. Olha, Here Comes que the foda. Sun, que é fenomenal. Composição do George Harrison. Something, que é linda essa música, tocou no meu casamento também. Esses dias eu tava ouvindo Because, cara, como é puta, de uma classe, de uma delicadeza, um negócio E foda, Golden cara. Slumbers também, que encerra o show do Paul McCartney, geralmente nas turnês. Puta, que foda, cara. Discaço mesmo aí, Abbey Road, 69. E mais um álbum que fala das referências É verdade, do cara. Paul tendo morto, que é o Paul tá descalço, o John interpretando a morte, por estar todo de branco, o Ringo de O pastor, ministro. o George Harrison todo de jeans igual um coveiro, o carro na direção que atropelou o Paul, que dizem que ele morreu no acidente de carro. O Fusquinha, a placa do Fusquinha é 28 if, ou seja, 28 se ele estivesse vivo na época, ou seja... Cara, o que eu acho uma besteira é que se mataram o Paul original pra colocar o sósia, colocaram um cara muito melhor que o original, né? porque Capricharam, né? acharam melhor ainda que o original. Que foda, e agora vamos pro último álbum. Aí sim, cara, que foi gravado. Era um projeto que naufragou, vamos dizer assim, né? Porque ele era pra ser mais um álbum com um documentário, que acompanhava um documentário. Eles tentaram gravar, né? Os bastidores da gravação do disco. Não deu certo, foi aquela parte que a O'Connor estava muito ali junto com o John. E os caras se incomodaram ali, há muita controvérsia aí com relação a isso. Mas o fato é que depois foi lançado, depois do Abbey Road, apesar de ter sido gravado antes, esse descasso que é o Let It Be. Let It Be, cara. Sensacional. Destaque principal pra faixa que dá o nome ao Linda, álbum. né, cara? Com Across the ligação Universe, piano. que já é uma referência grande Maravilhosa. a fase da interferência dos gurus indianos. Aham. Aí também tem agora Feeling, que foi gravada pela Caixa Aérea, mas os autores brasileiros, mas os cantores brasileiros, Get Back. The Long and Winding Road, eu adoro, cara. Acho muito foda essa música também. Qual a outra que... E foi nesse álbum que eles gravaram aquele show no telhado, que foi o último show dos Beatles. Verdade, Desde cara. 66, foi em 70. Que é aquele Eles show do gravaram telhado, no telhado. Eles começaram a tocar no teto do estúdio. Ninguém sabia de onde estava vindo o som. Quando olharam pra cima, estavam os Beatles tocando. Que foda, cara. Impressionante. Incrível. Tá aí o Abbey Road. Agora a gente vai entrar na parte das coletâneas, algumas raridades, Isso aí. alguns singles. Vamos então falar sobre os discos aí alternativos, né? Algumas coisas diferentes aí para complementar essa discografia comentada que a gente fez aqui dos Beatles. Que negócio especial, maravilhoso, emocional ainda com a presença dos vinis aqui. Começando com essa coisa linda, cara, que eu nunca tinha visto mesmo. Esse aqui é Que um essa disco versão- nacional com o primeiro baterista, o Pete Best, aquele que eu falei que foi expulso por ser muito bonito. Não pode, beleza? Não pode. Isso aqui foi gravado em 61, quando eles estavam funcionando em Hamburgo, sendo banda de apoio do Ed Sheeran. Isso, cara, eu tava vendo isso inclusive nos vídeos que eu tava vendo pra poder fazer o nosso vídeo aqui. Eu vi mesmo que eles eram banda de apoio desse cantor que era já um cara já estabelecido, né, no rock ali na época. Eles acompanharam, né, o cara. Então esse registro é muito louco, cara. Eu nunca tinha visto nada com o São Pete Best 4 músicas de cada lado. no rolê. Muito massa, cara. A gravação, apesar de ser feita num estúdio pequeno em Hamburgo, sem nenhuma produção, tá muito legal nesse álbum. E músicas do Ed Sheeran mesmo, né? É, Tá. Tinha nada, os Beatles não tinha nada, acho que ou quase nada próprio, não, na época, tinha né? muito material Então deles. isso aqui é muito louco, cara. Muito raro mesmo. Uma hora que eu já Interessante, completei os discos reais dos Beatles, eu comecei a Normais, procurar né? um material extra. Tem um que é muito Olha. legal, que é esse aqui dos Beatles. Que legal que Que- saem essas coisas nacionais diferentes um pouco, Apesar né, cara? da capa ser um show, o disco não é ao vivo. Isso. Ele é uma cópia do Beatle for Sales com 2 músicas a menos. Exatamente, cara. Tem quase todas as músicas aqui, quais as que não tinha mesmo, você tinha Eles comentado. tiraram Baby Black e Everything, Every Little Thing. Every Little Thing. É isso mesmo, isso mesmo. Isso é legal, necessário cara. nacional poder ganhar disco, assim. É até engraçado que
Muitas pessoas faziam isso na época, pegavam tipo quem tinha uma gravadora pequena, que tinha algum direito de música dos Beatles, Mandava ver. lançavam um albinho qualquer e lançavam porque sabia que ia vender. É. Até uma história engraçada do Pete Best, ele lançou, depois que ele foi expulso dos Beatles e tal, ele lançou um álbum da banda da carreira solo dele chamado Best of Beatles. Ó, A sacaninha. galera, por ter Ó, escrito sacaninha. Beatles na capa, comprou, Foi seco, achando que era um disco dos Beatles, uma coletânea, alguma coisa. Mas era um disco nada a ver, que o Best era referência ao sobrenome, não Isso que ao melhor dos Beatles. Isso que me faz lembrar que, tipo assim, mesmo que seja, por exemplo, um disco que é cópia de um disco que já existia, com 2 músicas a menos, mas quem é fã, cara, Compra vai pela capa. atrás, compra, vai mesmo e pira, é impressionante. E esse aqui que é bem interessante, cara, que eu lembrei de algumas músicas, é uma coletânea de músicas que não saíram em nenhum disco normal de estúdio, né? Esse aqui é conhecido como Hey Jude, que é por causa da música mais famosa do álbum, que é uma músicas- coletânea de vários singles que não saíram nenhuma trilha sonora, que eles compuseram nada. Ficou Justamente. perdido e fizeram. Justamente isso que eu tava lembrando, como eu tinha mais coletânea, passei muito tempo fazendo só coletânea, então eu não tinha noção real de onde estava cada faixa. Então eu não lembrava que de Hey Jude estava no... Aqui no By Me Love tá aqui, Lady Madonna. Revolution tem uma versão mais lenta no álbum branco, Tem né? 2 versões de Revolution no álbum branco. Tem 2 mesmo, né? E essa versão, que é a primeira versão de Revolution, que foi usada como single. Exatamente. Então músicas, por exemplo, Don't Let Me Down, que eu tinha certeza que estava, por exemplo, no LB não tá, era pra ser um lado, era um lado B. Própria Rain, que eu achei que pudesse estar no Rubber Soul, também não está. Tá tudo aqui, cara. Então, Lançado nos anos 70, Bela depois do último reunião disco dos aqui. Beatles, eles pegaram os singles e fizeram mais um álbum, muito bom. E- Foto aí na época do álbum branco, do Abbey Road, né? Navy Road. Muito E louco. agora a gente vai entrar num, acho que foi o primeiro disco de muita gente dos Beatles, todo mundo comprava muito na esse que eu época, comprei primeiro dos Beatles, cara. Que eram Eu umas vou mostrar coletâneas. as duas aqui, ó. Aí, ó. que é dividido nas 2 fases que a gente falou. A Exatamente. primeira fase, que era a época de turnê, e a segunda fase foi quando eles se trancaram no estúdio e começaram a fazer músicas mais complexas. 6266, 6670. Vamos virar aqui, ó, pra mostrar a parte de trás. Olha aí, ó. Mostra atrás aí, pra você É ver a que capa ele da inverte, ó. Beatlemania, que eles só inverteram a foto, É, colocaram eles de a nossa cola sacola. Revelei, dei spoiler. e só trocaram, você vê o interior deles também. Exatamente. E é o disco que eu tenho, né? Eu tenho CDs aqui, são as primeiras coisas que eu tive aqui dos Beatles pra ir me familiarizando mais, né? Eu lembro que eu tinha visto o Anthology, que não passou na Globo, o Pedro Bial apresentando. Ali eu falei, meu, eu tenho que ir atrás desses caras pra valer. Aí emprestei essa coletânea na rádio que minha irmã trabalhava, as duas, né? A azul e a vermelha. Gravei numa fita e anos depois que fui construindo aí a minha coleção, a minha parte que é singela, né, em CD aqui, mas eu tenho aqui e guardo também com muito carinho. Mas muito bom, cara, muito massa. O Beatles, sempre bom lembrar, a banda que mais vendeu discos na história da música, 600 milhões de discos vendidos. George Martin, um grande guru ali, né, dentro da parte da produção musical. Brian Epstein, né, o mentor ali, né, o cara que ficava por trás ali também. Que transformou os Beatles numa banda de festa para uma banda de estúdio e conseguiu fazer eles terem um formato, colocou os Exatamente. uniformes, cortou o Penteado. cabelo deles, os penteados, que fez os Beatles virarem o que eles foram, o grande mentor intelectual dos Beatles. Por isso que a morte dele causou grande impacto também pros caras, né? Quando ele morreu foi uma surpresa pra muita gente aí. Mas, muito louco. Então, cara, será que ficou contente? Espero que sim. Paulão trouxe a contribuição dele mais do que especial. Velho, brigadaço. Isso foi um Demorou, prazer meu. mas E veio quem aí quiser conhecer demais, mais, cara. tem a carreira solo dos 4, que é Sim, fenomenal. sim. Principalmente a do Paul, que lançou disco novo ano passado, que tem uma faixa que fala do Brasil, então é legal procurar. Ó, que da hora, que massa. E é isso, galera. Valeu, Vamos ver aí, tem o Beat Bugs, né? Pra Tem quem o Beat Bugs, quem tem filho pequeno em casa, que é o nosso caso, tem um desenho do Netflix que é sobre música dos Beatles. É isso aí, cara. Então se liga aí. Espero que vocês tenham curtido então o vídeo. Depois a gente volta com mais coisa por aí. É nóis, valeu!